O presidente Lula fez críticas à gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Quem traz as últimas informações é o repórter André Anelli. Oi, André, boa noite para você, bem-vindo, bom trabalho. O presidente Lula declarou o que dessa vez em relação ao presidente do Banco Central? Oi, Thiago, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas de forma mais ampla em relação aos ataques anteriores. Dessa vez, as críticas foram na área econômica e também na política. No primeiro ponto, Lula voltou a reclamar da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 10,5% ao ano. O número já representa uma queda de 3,25 pontos percentuais em relação ao início do mandato do presidente Lula, quando a taxa Selic era de 13,75% ao ano. Mesmo assim, o chefe do executivo afirmou que esse patamar é provocado pelo que ele chamou de comportamento desajustado do Banco Central, que tem um comandante, segundo ele, esforçado em prejudicar o país. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Essas declarações foram dadas em entrevista à rádio CBN e, na ocasião, Lula também fez referência a um jantar promovido pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Uma das especulações é que, nesse encontro, ocorrido dias atrás, Tarcísio teria convidado Campos Neto a assumir o Ministério da Fazenda, caso ele seja o próximo presidente da República. As especulações também dão conta de que Campos Neto teria aceitado o convite de Tarcísio e já estaria com a vaga garantida na pasta que hoje é ocupada por Fernando Haddad. Esse suposto acordo foi citado pelo presidente Lula, que ainda fez uma comparação. Ele disse que Campos Neto demonstra um comportamento semelhante ao de Sérgio Moro, que deixou a magistratura para ser ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro. Então, quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, sabe, nós vamos repetir o Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável, e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. O próprio ex-ministro e atual senador Sérgio Moro se manifestou a respeito das declarações do presidente Lula e essa manifestação de Sérgio Moro acabou acontecendo durante a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Moro afirmou que Lula ataca o presidente do Banco Central para provocar o que ele chamou de nuvem de fumaça sobre a incompetência do governo na economia. Mas, acima de tudo, eu queria registrar aqui a minha solidariedade ao presidente Campos Neto e ao repúdio, ao ataque pessoal, à falta de institucionalidade que foi manifestada hoje pela manhã pelo presidente Lula em relação a ele e ao Banco Central, querendo levantar uma cortina de fumaça sobre o fracasso do governo na gestão da economia. E quem também repercutiu as críticas do presidente Lula foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele afirmou que a autonomia do Banco Central aumentou a credibilidade da política monetária e que o arcabouço fiscal e a reforma tributária racionalizam a política fiscal do país. É diante de todas essas repercussões que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, começou hoje a reunião que vai divulgar amanhã o novo patamar da taxa básica de juros. A expectativa do mercado financeiro é que seja interrompido o atual ciclo de cortes nos juros e que seja mantida a taxa no atual patamar de 10,5% ao ano. Essa decisão deve levar em conta as crescentes preocupações com o cenário fiscal
internamente, além das oscilações do dólar no mercado internacional. Tiago. Isso, aumentam as pressões sobre o Banco Central. O André Anelli trouxe todos os detalhes. Bom trabalho para você, até mais tarde. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e aqui nos estúdios, Nelson Kobayashi. Boa noite para vocês. Ô Dora, essa discussão a gente já viu no ano passado, quando Lula criticava o presidente do Banco Central, mas agora há esse componente mais político, talvez, por causa dessa relação que o presidente do Banco Central teria com o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nessa entrevista ele falou mais sobre política, a gente vai falar isso ao longo aqui do Jornal Jovem Pan, mas as críticas ao presidente do Banco Central, Dora, bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Tiago, e antes de qualquer coisa, preciso te dar os parabéns pelo lançamento do livro 1994, O Brasil é Tetra. Então, falei boa noite para você. Você fez falta lá ontem, viu? O Koba pois foi. Não pude ir, estou esperando aqui no Rio. Boa noite, Kobayashi, obrigado. Boa noite a todos. Olha só, é claro que o presidente do Banco Central, até eu acho que talvez em decorrência da autonomia, ele é bastante menos discreto do que os antecessores, não é? No campo político. Agora, isso não justifica, ele já vinha fazendo esse trânsito mais desenvolto à medida que se aproxima o final do mandato dele, que é agora em dezembro desse ano, mas isso não justifica a agressividade do presidente Lula, né? Eu fico me perguntando qual é a intenção, por que isso? Duas hipóteses, né? Primeiro dar mais, consolidar a ideia de que o Campos Neto é o bode expiatório para tudo que de ruim, porventura, acontecer na economia. E a segunda coisa que me chama a atenção é que o presidente Lula também sinaliza que o escolhido ou escolhida dele para suceder o Roberto Campos Neto vai ser uma pessoa que não seja feita a defesa da autonomia do Banco Central e que siga as orientações do Palácio do Planalto. Isso é contra a lei, porque por lei o Banco Central é autônomo. Isso prejudica o presidente, prejudica a economia e prejudica o país. Bom, Nelson Kobayashi, e na esteira de tudo isso tem a reação do senador Sérgio Moro nessa discussão da autonomia do Banco Central, que a gente vai falar daqui a pouco também, mas de qualquer forma isso aumenta a temperatura política, misturando com a economia. Nessa semana, como o André destacou, o Banco Central anuncia a taxa básica de juros e aposta na autonomia, na manutenção dessa taxa, mesmo com a discussão da autonomia. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Natural que o senador Sérgio Moro se defenda, responda, porque foi nominalmente citado pelo presidente da República e aí é natural que haja, de fato, uma defesa. E foi citado, acho que numa comparação que não se adequa ao fato do encontro do Campos Neto com o governador Tarcísio. Acho que são coisas muito distintas. A maneira como o Sérgio Moro deixou uma magistratura, assumiu o ministério no governo Bolsonaro, acho que são assuntos muito distintos. Acredito até que a gente está falando tanto do Campos Neto e para alguns ele ser até cotado como um futuro ministro de Economia ou da Fazenda em um eventual e também futuro governo de Tarcísio, assim, isso só acontece porque o presidente Lula colocou o holofote no Campos Neto desde o começo do mandato. Porque se o presidente não batesse tanto, não criticasse tanto, não falasse tanto do Campos Neto, talvez nós chegaríamos agora em 2024 com um presidente desconhecido, até pela sua descrição, que lhe caracteriza, como a Dora bem disse. O Campos Neto é uma pessoa discreta, mas tem o seu nome colocado na vitrine e no holofote pelo próprio presidente da República e agora, de alguma maneira, colhe os frutos disso, né? Também não acredito que já haja qualquer tipo de acordo para um futuro Ministério da Fazenda. Seria muito prematuro. Falta 2 anos, não se sabe nem quem vai ser candidato. Imagine só se teria algum tipo de compromisso com algum ministério tão importante. Esses ministérios são anunciados geralmente depois de uma vitória eleitoral na campanha. Então, assim, é claro que isso é uma fumaça, não faz o menor sentido. O que houve, na verdade, foi uma aproximação. Para alguns devida, para outros indevida, uma aproximação do presidente do Banco Central com o governador do estado de São Paulo. Houve uma homenagem na Alesp, aqui em um evento convocado pelo deputado estadual Tomé Abduch, que reuniu o governador do estado e o presidente do Banco Central e depois foram, inclusive, jantar. Mas
não há nisso nenhuma comparação com o Sérgio Moro e não há nisso nenhuma probabilidade de nenhum compromisso futuro a respeito do Ministério da Fazenda.